postar alguma parte da resolução em vídeo e outra em foto, né? Para que vocês consigam resolver, aliás, consigam observar como foi feita a resolução. Bom, vamos fazer aqui a resolução de duas questões, da A e da B da 70. Observe aqui que nós temos a divisão de dois números inteiros, dois números negativos, certo? Fazendo a divisão de dois números negativos, bom, como vocês veem, a gente vai fazer a mesma regra para multiplicação e da divisão, né? Entre o jogo de sinais, números iguais, sempre mais, né? Números iguais, sempre mais. Ou você pode fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais, né? E 14 dividido por 2 é só você dividir, que dá 7. E a continuação, o que ele pede para você fazer, explicar, né? Em relação à questão de a inversão, o inverso da multiplicação ser a divisão, né? Bom, é mais 7, pois, se você pegar 14 menos 14 dividido por menos 2, dá mais 7, pois, se você inverter, pegar mais 7 e multiplicar pelo menos 2, eu vou ter, no caso, sinais diferentes, sempre menos, né? E multiplicação 7 vezes 2, 14, certo? Irei ter aqui um menos 14, que seria essa. Então, isso é o inverso da multiplicação. Bom, fazendo a divisão de 25 por 5, nós sabemos que a resposta é 5, né? O sinais iguais sempre mais, certo? Pois, se eu pegar a multiplicação desse mais 5 aqui, ó, e multiplicar por esse mais 5 aqui, nós iremos ter, e multiplicar por esse mais 5, nós iremos ter mais 25, né? Sinais iguais, sempre mais, e 5 vezes 5, 25, certo? Isso é a explicação, depois eu vou postar a foto do restante. Bom, já na questão 72, ele quer que você fale quando que um quociente vai ser positivo, quando que uma resposta de uma divisão será positiva, quando vai acontecer isso. A resposta só vai ser positiva quando você estiver dividindo, dois valores iguais. Por exemplo, 2 positivos ou 2 negativos. Vamos supor, você estiver dividindo positivo com positivo, e quando você estiver dividindo negativo com negativo, vai acontecer de quociente ser positivo. E quando é que o quociente vai ser negativo? Quando você estiver dividindo um positivo com um negativo, ou vice-versa, quando for um negativo com um positivo, certo? Estou fazendo aqui algumas abreviações para vocês entenderem melhor. Bom, e o quociente, quando é que o quociente vai ser zero? Quando é que o resultado vai ser zero? O resultado vai ser zero quando você estiver dividindo, por exemplo, você estiver fazendo 0 dividido por 2, por exemplo. 0 dividido por 2 é 0. Então, toda vez que você tiver 0 dividido por qualquer número, aí o meu quociente vai ser 0. E quando é que a divisão ela é impossível? Quando a divisão ela é impossível, quando você tiver, por exemplo, dividindo 2 por 0. Não há essa possibilidade de você dividir 2 por 0. Onde que o meu divisor ele não pode ser 0. Bom, isso será uma divisão impossível. O meu númerozinho de baixo ele não pode ser igual a 0, tá bom? E quando é que é uma divisão de indeterminação? Quando você estiver dividindo, por exemplo, 0 por 0. Isso é uma divisão de indeterminação. Já na questão 73, ele pede aqui para você fazer a soma desses números, a diferença, o produto e o quociente. Vamos lá. A soma de menos 6, olha só, menos 6 somado com mais 2. Bom, quando somamos dois números negativos, nós temos que primeiro observar esse sinalzinho aqui, ó. Se esse sinal que tiver antes do parênteses for mais, então só faço o quê, ó?
repito primeiro menos 6, mais esse valor aqui, ó. Como o sinalzinho é mais, né? O sinal antes, ele vai fazer com que eu repita o valor conforme ele está lá, ó. No caso, vai vir do mesmo jeitinho, mais 2. Fazendo isso, nós teremos sinais diferentes, conservo o sinal do maior e subtraio a minha questão. 6 menos 2, eu tenho 4. Então, a resposta será menos 4. Já aqui, ó, a diferença entre esses dois números, nós teremos menos 6 menos mais 2. Então, teremos aqui a diferença entre dois números. A gente vai repetir o primeiro, menos 6, e vamos observar. Como o sinal aqui é menos, vai fazer com que o sinal do outro número da frente mude, né? Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então, vou ter menos 8. E o produto entre esses dois números, ó, menos 6 vezes mais 2. Sinais diferentes, sempre menos. 2 vezes 6, 12, né? E a divisão entre esses dois números, nós teremos menos 6 dividido por mais 2. Sinais diferentes, como da multiplicação, sempre menos, e a divisão vai dar 3, ok? Agora vamos para as questões seguintes. Vamos ver agora aqui a questão 75. Bom, a questão 75, nós temos aqui o cubo e o quadrado de alguns números, né, por exemplo. Bom, vamos lá. Quando a gente tiver o cubo do número mais 5, isso representa que eu estou multiplicando o 5 3 vezes, não é isso? Multiplicando ele por ele mesmo, que vai dar 125. 125, ok. Agora o sinal, ó, a gente vai observar de acordo com o expoente. Se o expoente for negativo, o sinal vai ser sempre menos, mas dependendo de que sinal vai estar aqui, certo? Se o sinal aqui for mais, então ele vai continuar mais independente do meu expoente, tá bom? Se o sinal aqui for mais, ele vai continuar mais. Agora, se o sinal for menos, como esse caso, vai continuar menos. Ou seja, se o expoente for negativo, o sinal que vai aparecer aqui vai continuar o mesmo. Então, eu vou ter menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, né? Isso que vai dar menos 125. Não deu para ver aqui direitinho, mas vai ser aquilo lá, menos 125. Ou seja, se o expoente for negativo, o sinal vai continuar o mesmo, tá bom? O sinal continua o mesmo. Se for negativo, é negativo. Se positivo, é positivo. Bom, vamos aqui para o próximo. Se o expoente for par, eu falei expoente positivo, né? Se o expoente for ímpar, né? Se o expoente for ímpar, o resultado continua do mesmo jeito, o sinal continua mais ou menos, vai depender do qual sinal que está lá. Se o expoente for par, o meu resultado sempre vai ser positivo, tá bom? O meu resultado sempre vai ser positivo, ok? Quando for ímpar, meu expoente, meu resultado vai ser sempre o que vai estar dentro do parênteses. Se for mais, vai ficar mais. Se for menos, vai ficar menos. Já no caso do expoente par, se o meu expoente for par, o meu resultado sempre vai ser positivo. Então, 10 vezes 10, 100. Ok? 10 vezes 10, 100. Se o expoente for... Se minha base, aqui no caso, for 0, então vai ser sempre 0 a minha resposta. Vou multiplicar 0 5 vezes, vai ser sempre 0, né? Expoente ímpar, o resultado sempre continua o mesmo. Então, vai ficar mais 2 elevado à quinta é 32. Expoente é ímpar, o resultado fica o mesmo, com o mesmo sinal. Então, 2 elevado a 5, perdão, 32, né? Aqui como é 0, vai ser sempre 0. Aqui como o expoente é 1, vou observar apenas... aliás, como a minha base é 1, vou observar apenas o expoente. É par, então resultado positivo. E 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, vai dar 1. Aqui como o expoente é negativo, é como se eu estivesse pegando, ó, menos 8 dividido por menos 8. Ou seja, 8 dividido por 8 é 1. E o sinal? Sinais iguais, sempre mais. Ok? Bom, vamos para a questão
79. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na folha para que a gente possa ver a questão 79. Olha só. Bom, olha só aqui nessa questão. Ele quer que você faça a comparação desses números. Primeiro vou ter que resolver essas questões aqui que estão me pedindo antes, não é isso? Ó. Sinais diferentes aqui na adição. Eu vou colocar, ó, como aqui é mais, ó, o sinal vai ser o mesmo, né? Então, menos 12 mais 7, coloco o sinal do maior e subtraio, né? 12 mais 7, 5, no caso, subtração, e o número menos 3 ao quadrado. Como aqui é um par, o resultado vai ser positivo, e 3 ao quadrado é 9. A comparação desses dois números, a gente sabe que o 9 é maior do que o menos 5. E aqui nós temos o 6 ao quadrado, que é 36, como o expoente é par, vai ser sempre positivo, né? Ó, mais 36, e aqui 4 vezes 4, 36. Agora o expoente, ó, sinais iguais, sempre mais. Então aqui eu vou dizer que eles são valores iguais, tá bom? Fazendo a comparação. Aqui eu tenho esses dois números aqui, ó. Como o sinal aqui é menos, o sinal aqui vai mudar. Então eu vou ter menos 1 mais 9, que vai dar mais 8, certo? Eu tenho 9 menos 1, 8. Porque aqui não é menos, mas só que o sinal antes é menos, muda esse sinalzinho aqui, ó. Vai ficar mais 8. E o número, como aqui é ímpar, o sinal continua do mesmo jeito, ó. E aqui 2 ao cubo é 8. Então esses números eu posso dizer que eles são diferentes, eles não são iguais, são diferentes, tá bom? Certo? Que vai dar 0, né? Posso dizer que esses números aqui são diferentes. Bom, fazendo essa divisão desses dois números aqui agora, ó, nós temos 10 dividido por 2 é 5. Sinais diferentes, sempre menos. E aqui eu tenho menos 1 elevado a 5, é a mesma coisa que menos 1. Então, quem é o maior? O maior é o que estiver mais próximo de zero, né? A gente vai olhar para a reta numérica, quanto mais próximo de zero, e maior ele é, né? No caso do número negativo, quanto mais à direita, ele é maior. Então, o menos 1, ele é maior. Entre esses dois números aqui, ó, nós temos, ó, sinalzinho positivo, né? Porque o expoente é par, e 3 ao quadrado é 9. E o número, aqui como o expoente é negativo, repito, o expoente é ímpar, repito o sinal. E 3 ao quadrado é 27. Pronto. O maior, logicamente, que sempre será o positivo, né? O maior sempre será o positivo. Neste caso aqui, nós temos multiplicação de dois números iguais. 5 vezes 5 é 25. E os sinais diferentes, sempre menos. E aqui, o expoente é par, vai ser um sinal positivo. Ó, 5 ao quadrado, 25. Então, eu posso dizer que esse número aqui ele é maior. São diferentes e esse número é maior. Eu cometi um erro bem aqui, coloquei diferentes, mas eu vou consertar. Ó. Na realidade aqui, ó, o mais 8 ele é maior, viu? Eu coloquei apenas o sinal diferente, né? Ele pode ser também, são diferentes, mas porém, o sinal maior é o mais 8, né? Aqui, 8 ao quadrado, ele é 64. Como o expoente é par, vai ser positivo. 4 ao cubo também é 64, como o expoente é ímpar, continua o mesmo sinal, ó, 64. Então, eu vou dizer que os dois são iguais. Certo? Digamos que os dois são iguais. Não tem como eu dizer quem é maior nem quem é menor. Já nesse aqui, nós temos a subtração. Como esse sinal aqui é menos, aqui vai ficar, ó, mais, né? Então, vai ser mais 4, porque eu tenho 5 menos 1, 4. E aqui do mesmo jeito é uma multiplicação agora. 1 vezes 5 é 5. Sinais iguais, sempre mais. Quem é o maior, logicamente, que é o mais 5. Então, terminamos aqui. Vou postar o restante das questões como foto.